a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Urbis Transportes, informa que o transporte público coletivo vai operar com 40% da frota entre esta quarta-feira e o dia 6 de março. A medida será adotada devido à previsão de diminuição da demanda decorrente da antecipação emergencial de feriados pela administração municipal, como forma de evitar a proliferação da Covid-19. Para falar sobre esse assunto e também a queda de 18% na quantidade de passageiros durante a pandemia, com grande satisfação, recebemos aqui no repórter RMS News o presidente da Urbis Sorocaba, Luiz Carlos Siqueira Franquim. Presidente, bom dia, satisfação imensa por atender o nosso convite. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo. Estamos bem também, aguardando aqui todas as suas questões aí para poder serem respondidas. Satisfação imensa, também participa conosco nossa formadora de opinião independente, doutora Emanuela Barros, na nossa bancada de formadores de opinião independente. Presidente, nós vamos desenvolver essa nossa conversa, mas eu já vou direto no primeiro assunto, que talvez a gente consiga fazer abrangência nos demais. Como funciona a partir de hoje, portanto, o transporte coletivo na cidade de Sorocaba? Oliveira, foi muito bom a gente tocar nesse assunto, porque nós entendemos que esse feriado foi feito para que a população ficasse em casa, se protegendo, para diminuir o contágio da Covid. Com base nesse aspecto, nós então fizemos uma operação com 40% da frota, uma frota reduzida, com 40% da frota rodando, porque nós entendemos que quem nós íamos ter que transportar eram os prestadores de serviços de hospitais, de coletores de lixo, as pessoas que têm que trabalhar num feriado, né? Mas infelizmente, viu, Oliveira? Infelizmente, não foi o que aconteceu. Nós já tivemos problemas hoje, eu estou sendo batido aí nas mídias, porque deu ônibus lotado de manhã, porque ninguém respeitou o feriado. Nós estamos, infelizmente, com a população circulando sem a mínima consciência e o transporte, então, mais uma vez, está pesando nessa estratégia nossa. Ela não conseguiu atingir o êxito necessário, tendo em vista que a população não ficou em casa, saiu totalmente para as ruas para trabalhar. Imagino que as empresas também não estão praticando feriado, senão as pessoas não sairiam para trabalhar, mas foi o que aconteceu hoje pela manhã. Então, Oliveira, nós vamos ter que nos adaptar a essa situação e buscar a partir do pico da tarde, dar transporte para essa população que saiu para as ruas, dar o transporte condizente para essa população que saiu para as ruas. Presidente, diante disso, aliás, a doutora Emanuela Barros, na nossa bancada, já tinha no início do programa chamado a atenção para essa questão, e ela soube agora, 2 minutos antes de entrar no ar, que era a tua... nós tínhamos essa entrevista para o dia de hoje, e a doutora Emanuela já alertava no início do jornal. Pergunto para o presidente o seguinte: diante desse cenário que se desenha em não obediência, o caminho será, na sua visão, a adoção do lockdown na cidade de Sorocaba? Veja, as coisas funcionam quando há participação da população. Seja qual for a medida que você for tomar, se a população não participar e não tiver consciência, de nada vai adiantar medida nenhuma, sabe? Se nós tivéssemos com lockdown hoje, por exemplo, sem ônibus, a população estaria saindo para as ruas, porque eles não estão ficando em casa. Infelizmente estão morrendo pessoas todos os dias, muitas pessoas todos os dias, e a população não toma consciência, não colabora com o prefeito, não colabora com o transporte, e a gente está aí sofrendo agora uma situação de ter que adaptar de novo para poder transportar esse monte de gente que saiu para as ruas, infelizmente. Presidente, me desculpe, mas eu olho, e é lógico, talvez você é habilidoso, você tem toda uma experiência, mas eu vejo que você pegou vocês de surpresa esse cenário, porque eu vejo um ar de preocupação em você nesse momento, não querendo usar técnicas de psicologia, porque não sou psicólogo, mas de convivência, viu? É uma preocupação na sua fala em relação a isso. Agora pergunto, o sistema estava preparado para isso?
o sistema estava preparado para ser condizente com aquilo que se esperava da população. Nós esperávamos que num feriado a população ficasse em casa e tomasse consciência de que não é para sair para a rua, para não propagar a Covid. Mas, infelizmente, não é o que aconteceu. Eu resolvi acreditar que iria acontecer a população e nós pusemos uma frota, que nós chamamos frota de domingo, que é para transportar 8, 10 mil passageiros. E está dando mais que isso. Todo mundo está indo para a rua. Embora as lojas estejam fechadas, estão saindo para a rua. Então, Oliveira, eu tenho, por obrigação, por dever de ofício, eu tenho que aumentar o transporte para poder dar conta das pessoas que saíram para a rua. Não tive condição de fazer isso de madrugada, porque se imaginava que não iam sair todos os passageiros para a rua. Mas, infelizmente, saíram muitas pessoas para a rua e nós estamos... E você vai ver na mídia algumas fotos de ônibus lotados, que não era o que nós queríamos, não era o que nós esperávamos, mas aconteceu por conta disso, porque realmente não está se respeitando o feriado imputado pelo seu prefeito. Doutora Emanuela, na bancada de formadores e formadoras de opinião independentes, você tinha adiantado, disse aqui no início do programa, né, esse cenário, o presidente da URBS aí está, nos atende gentilmente nesse dia, Luiz Carlos Siqueira Franquin. Sua pergunta ao presidente. Primeiro, né, presidente, isso é crônica de uma morte anunciada. A gente já sabia que isso ia acontecer, porque infelizmente, né, o decreto do prefeito saiu tarde, né, saiu ontem já, depois das 18 horas, e o decreto abre margem para que as pessoas vão, por exemplo, quando você tira fora a indústria, né, quando você fala saúde, vários ali, eu recebi uma carta, por exemplo, da escola da minha filha, que, olha, a escola, os particulares aí vão decidir se vão parar ou não. Inclusive, minha filha está tendo aula online hoje, com certeza alguém está lá na escola para manejar isso. Então, quer dizer, não foi feito um lockdown, né? Foi feito um decreto, o senhor desculpa com toda a minha sinceridade, para enxugar gelo, e aí o que acontece é que as pessoas precisam usar o transporte e trabalhar. Eu era 6h30 da manhã, eu já tive várias pessoas mandando para mim imagens de ônibus lotado, principalmente na zona industrial. Então, assim, imagina o senhor como gestor público, quando o senhor fica aborrecido e triste com essa situação, porque se faz um planejamento, se procura, né, ter um objetivo, e na verdade o que acontece é outro. Mas a verdade é que também não houve aí, né, uma compreensão de que as pessoas, infelizmente, no mundo capitalista, os patrões não estão preocupados se vão morrer ou se não vai morrer funcionário. Precisa ter o lucro, precisa no final do mês pagar conta, precisa, né, ter o mercado, né, aquecido. Então, se não tiver lockdown, secretário, infelizmente o senhor vai ter cada vez mais ônibus lotados, e a gente sabe que uma pesquisa, inclusive internacionalmente, já tinha sido feita, e aqui a USP fez também, que o maior foco de contaminação hoje são os coletivos, né? É o transporte público coletivo. Então, eu queria saber o que mais a URBS pode fazer, o que vocês estão fazendo agora, no sentido de tentar se fazer uma profilaxia ou se evitar esse tipo de contaminação, já que é inevitável, né? Que não tem bom senso, muitas vezes, da própria população, né? Das pessoas que precisam tá aí nesse setor economicamente ativo, e às vezes também o próprio governo não ajuda também. O que a URBS em si está fazendo? Obrigado, doutora. O que nós vamos fazer toda a tabela deixa eu explicar isso antes de me manifestar. Toda a programação de pessoal para operar as linhas, ela é feita de um dia para o outro. Então, ontem, nós montamos a programação para que tivessem motoristas para esse volume de ônibus, né? Que não foi o suficiente, infelizmente. Mas nós vamos, no pico da tarde, nós vamos incrementar essas linhas com ônibus maiores para dar conta dessa população que saiu, e a partir de amanhã nós vamos operar com 100% da frota de novo, sem nenhuma restrição. Porque, infelizmente, se não há consciência da população, eu vou ter que entrar com o máximo de ônibus possível para tentar diminuir esse grau de contaminação.
Presidente Franquinho, deixa a gente entendendo agora. O senhor viu que a gente ia trabalhar num cenário e o cenário mudou totalmente para vocês, né, para o presidente como gestor, desde o momento em que o sistema entrou em operação. A minha pergunta é o seguinte: nós temos que entender que foi feito um feriado e esse feriado termina na próxima terça-feira, dia 6, né? Nós vamos, ou seja, o governo vai ceder a essa desobediência de ficar em casa nesse momento e abrir o sistema colocando mais ônibus. Eu não consegui entender, ou seja, o feriado por si está se perdendo o efeito a partir de agora, ou é uma ferramenta que a Urbs realmente tem, vamos aumentar o número em 100%, entretanto vai ter que se, para que não dá o acúmulo, para não sobrecarregar o sistema, entretanto a prefeitura vai ter que tomar outras medidas. Ou estou equivocado, não sendo a sua área, é uma linha muito tênue, conversar até contigo, porque não depende exclusivamente da Urbs muitas tomadas de decisão, que o prefeito também nesse momento deve estar com a cabeça quente. A posição do prefeito é muito difícil, é uma coisa que, infelizmente, eu não estou aqui para comentar, mas eu posso falar do transporte. A minha função é transportar pessoas com segurança e com o maior espaço possível, para que não haja contaminação. Essa é a minha função. Infelizmente, nós fomos frustrados hoje de manhã por essa superlotação num feriado. Então, se vai haver essa superlotação, eu tenho por obrigação profissional dar condições desse pessoal andar com segurança. Eu não tenho condição de proibir que use o ônibus. Então, se vai aumentar, eu tenho que dar essa condição de segurança para que as pessoas andem. E a segurança, para mim, é aumentar a frota de novo. Eu não tenho a dúvida. Nós não tiramos porque nós queremos apertar o povo. Não é, não. Nós tiramos porque entendemos que a população ia ficar em casa. A partir do momento que ela não ficou, eu tenho que dar condições seguras para transporte. O transporte é obrigação do Estado e dever, né, do Estado, e a população tem a obrigação de ter transporte bom. Então, eu tenho que fazer isso. Eu vou aumentar a frota, sim, para que possa dar condição mínima, né, de segurança, porque a segurança mesmo seria somente sentado, nós não temos condição de fazer isso, nós não temos frota, não temos, a não ser a que custo seria feito um transporte desse tamanho, mas o máximo possível de segurança que eu possa dar para a população, eu vou dar. Mas é feriado, sim, é feriado até terça-feira. Essa é uma questão, uma decisão política tomada com segurança pelo seu prefeito, porque ninguém está, em vez de falar de ônibus, é melhor estar falando das vidas que estão sendo perdidas na porta dos hospitais. E essas pessoas que estão superlotando os ônibus deviam ter um pouco de consciência que amanhã é o pai e a mãe dele que vai querer um leito e não vai ter. Entendeu? É uma falta de consciência absurda, Oliveira. Uhum. Presidente, eu acho que o senhor, na sua fala, como o senhor acaba respondendo a minha pergunta e responde de forma clara, que é justamente isso. O senhor, como gestor da Urbs, tem que dar segurança para esse transporte. Outras medidas que possam existir, daí automaticamente outras secretarias da prefeitura, o prefeito deve se mobilizar nas próximas horas para ver quais são as medidas. Mas enquanto estiver público, ou seja, passageiro na rua, o senhor tem que dar essa garantia de segurança. Foi esse entendimento que eu tive, é isso? Correto. É isso mesmo. Por outro lado, presidente, então eu vou pegar um outro gancho de uma matéria que vocês divulgaram essa semana, que durante esse período da pandemia houve uma queda de 18% no transporte de passageiros na cidade de Sorocaba. O que isso representa? Qual é o compensativo de todo esse cenário, principalmente em relação ao dia de hoje? Essa população que hoje está dentro, utilizando o transporte, que aparentemente está dando uma sobrecarga, ela está dentro desse contexto da redução do número de passageiros nesse período? Veja, a situação tem a ver também com o volume de home office que as empresas estão fazendo com os funcionários. Tem muita gente trabalhando em home office, saindo das suas empresas por segurança, né?
esse pessoal não está circulando na rua, está trabalhando de casa, e a gente conseguiu descobrir que esse pessoal fora e as próprias restrições que o Estado colocou criaram aí uma situação de diminuição de passageiros realmente. Mas não justifica eu diminuir ônibus por causa disso, entendeu? Quer dizer, nós estávamos até ontem com 100% da frota. É importante dizer isso. Nos primeiros, no início desse ano, quando nós começamos a ter alguns episódios de lotação, nós aumentamos a frota, fomos agregando carros, a cada mês agregando carros, e chegamos, mês passado, já a 100% da frota, 331 veículos nas ruas, trabalhando. Isso acabou com os episódios de lotação. Mas, infelizmente, no primeiro momento em que a gente buscou a consciência do povo para uma situação de feriado, nós fomos frustrados com essa lotação hoje cedo dos veículos. Presidente, pela sua experiência, o senhor hoje, nesse momento, vocês trabalhavam com uma estimativa de qual o número de passageiros no dia de hoje com a redução de 40% e qual o número que vocês têm que, mesmo não sendo um dado fechado, mas que circulou até agora pelos nossos terminais? Eu tenho condição de te falar o que nós prevíamos. A frota de domingo, que é uma frota de 30%, ela comporta de 8 a 10 mil passageiros dia. E, infelizmente, pelo que a gente viu de manhã, a gente já superou esse número. Então, eu vou ter que atender à tarde já com uma nova frota de carros maiores. Eu vou ter que dar uma condição de segurança para esse povo voltar para casa. Luiz Carlos Franquin é presidente da Urbis. Eu não queria estar no lugar do Franquin nesse dia não, viu, minha querida doutora Emanuela? Porque é uma conta complicada de fechar, né? E a tomada de decisão tem que ser muito ágil, inteligente para poder controlar o sistema. Eu também não, e inclusive eu acho que é muito difícil, porque né, o Luiz Carlos é técnico, né, é diferente, ele tem toda conhece, né, sabe essa questão, sabe antever os problemas que pode acontecer e muitas vezes sabe que, às vezes fica esperando também, né, uma base legal para poder tomar uma medida e quando ela não tem eficácia é muito triste. Mas eu, assim, confio no trabalho da Urbis, eu acho que a Urbis tem feito um trabalho importante para Sorocaba. As pessoas que trabalham aí são pessoas comprometidas e eu conto muito, viu, secretário, com o bom senso de vocês, né, com a vontade de que vocês entendam que nós estamos vivendo um momento mais terrível, né, uma crise sanitária sem precedentes. Nós tivemos isso só com a gripe espanhola e a peste negra lá, né? Então, quer dizer, não é momento de brincadeira, é um momento que realmente precisa ter essa preocupação que o senhor demonstrou aqui e isso me agrada muito. Presidente, eu vou agir com linha de bom senso. A gente tem uma entrevista marcada com o senhor até às 9 horas da manhã. Mas eu não serei irresponsável diante viu, Emanuela? Diante da tomada de decisão que ele tem que ter nesse momento. Então, como ele já prestou as primeiras informações para a gente, vamos fazer o seguinte, vamos liberar o presidente, né, para que ele possa tomar as decisões cabíveis ali. Vou te convidar num outro dia para você estar aqui para a gente falar de uma forma mais ampla sobre outras políticas públicas desenvolvidas pela Urbis. Não seria irresponsável num momento como esse que ficar me segurando aqui simplesmente porque eu tenho um protocolo que vai até as 9 horas. Ok, presidente? Eu lhe agradeço muito, viu, Oliveira? Doutora também, pela consciência, pela posição de vocês de bom senso perante essa situação que nós estamos vivendo e dizer a vocês que eu vou procurar fazer de tudo. Infelizmente, se eu falhei de manhã, eu vou procurar resolver minha falha a partir do pico da tarde. A gente, infelizmente, não tem condição de prever pela população, mas vamos tomar as nossas medidas com certeza, viu?